Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Cruzeiro do Sul, agência de serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, dia 11 de maio de 2015, e nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa meu querido amigo Flávio Viscari, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que vem falar para a gente sobre profecias e premonições. Vamos esclarecer mais um pouquinho, né, o que é a doutrina espírita, o que é, o que não é a doutrina espírita, né, porque as pessoas confundem muito. Acham que os espíritas fazem profecias, fazem premonições, né, Marcos? E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso e o Flávio vai esclarecer a gente aqui sobre esse assunto, que é muito interessante para todos nós, tá? Vamos fazer o sorteio no final do mês. Então, aquelas pessoas que ainda não ligaram, que queiram ligar, ou para participar do nosso sorteio, ou se quiser também fazer pergunta para o Flávio, pode ligar 2648-9008, tá? Meu amigo Henrique já está ali ao lado do telefone, pediu o Davi para colocar o telefone aí na telinha, para que as pessoas possam anotar e ligar, tá bom? O programa está sendo transmitido ao vivo agora pela internet. Entra em www.jovemtv.com.br e você assiste esse programa ao vivo, está sendo transmitido. E avisa para as pessoas, para os amigos, né, de outras cidades, de outros estados, até mesmo de outros países, né, que para assistir ao vivo, está sendo transmitido agora, tá ok? Semana que vem nós vamos ter meu querido amigo Sérgio Menezes, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, e vai falar para a gente sobre a parábola da ovelha perdida. Então vamos bater um papo aqui, mais um tema do Evangelho de Jesus. A parábola da ovelha perdida. Então vamos entender o que Jesus quis falar sobre essa parábola. Tá ok? Vamos falar aqui das palestras no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora às 8 horas. Quem vai fazer a palestra é meu querido amigo Paulo Roberto, lá de São Pedro Aldeia, lá do Grupo Espírita Nosso Lar, lá do Balneário. E o tema dele é livre. Tá? Então, Paulo Roberto, no Ceareiros, 8 horas. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 13, Olívia Madalena vai falar sobre amor maternal e filial, né, do Livro dos Espíritos. E no dia 17, Marcelo Teixeira, do
o MEMP de Petrópolis. Eu ia falar o Espírita do século XXI. Então essas são as palestras, tanto a palestra de domingo às 18 horas, como a palestra de quarta-feira às 20 horas, são transmitidas ao vivo pela internet. Entra lá em www.cetj.org.br e você assiste a palestra ao vivo, tá ok? No Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 15, o valor do perdão com Fábio, lá do Amor e Caridade. E domingo às 10 horas da manhã, a parábola do bom samaritano, Nicinha, também lá do Amor e Caridade. Então, essas são as palestras dessa semana do Amor e Caridade. Na Casa René Peça, hoje, às 8 horas, Regina Veneno vai falar sobre vai falar sobre o poder do perdão. Ela era da União Cristã Joana de Ângeles, lá de Araruama, a Regina Veneno. E o tema, o poder do perdão. Saber perdoar é complicado, né? É difícil. A gente tem que aprender, porque com certeza a gente está aprendendo a perdoar, nós tiramos muito peso das nossas costas, não é verdade? Então nós vamos passar rapidinho ao apoio cultural e a gente volta já para a gente começar a conversar com o Flávio sobre o tema de hoje, profecias e premonições. Rapidinho, a gente volta já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então nós voltamos ao nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com o Flávio, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa fazer um programa do agrado de todos, que a gente possa tirar o máximo de dúvidas e, caso haja dúvidas, por favor, liguem 2648-9008, o meu querido amigo Henrique está ali ao lado do telefone, aguardando a sua ligação para fazer a pergunta para o Flávio, tá ok? Pode ligar para fazer perguntas ou para o sorteio também no final do mês, ok? Então vamos juntos agora com o Flávio fazer a oração. Muito boa noite, irmãos. Vamos fazer a nossa prece, então. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai,
em votos de imensa gratidão pela oportunidade que nos dá, da vida, da oportunidade de estarmos aqui encarnados neste plano, nesta terra bendita, nesta morada abençoada, que nos propicia todas as condições para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado, posto que precisamos muito desta oportunidade para alcançarmos êxito na nossa evolução, no nosso encaminhamento, nos propósitos maiores que devemos acatar, devemos nos associar. Temos a oportunidade da religião, a oportunidade de expressarmos o nosso sentimento de religiosidade. E é justamente nesse caminho em que colhemos essas flores, colhemos esses aromas, esses perfumes benditos que se impregnam em nós e que nos dão fortalecimento, segurança, sustentação para nos encaminharmos em cursos de caminhos positivos que contribuam verdadeiramente para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento espiritual. Obrigado, Senhor, porque a doutrina espírita tem cumprido esse papel em relação a nós, espíritas, e tantos outros irmãos de outros credos, que também se beneficiam das lições que o Mestre nos legou para o nosso crescimento, para a nossa proteção, enfim, para que pudéssemos alcançar o êxito da oportunidade que estamos neste momento trilhando. Muita paz a todos e que possamos estar envoltos por esses amigos que nos amparam, nos sustentam, nos fortalecem nesse momento. Assim seja. Ok, então vamos começar então a conversar sobre o tema de hoje, profecias e premonições. Primeiro, eu gostaria que você falasse assim, porque as pessoas acham que o espírita ele vê, né, o futuro, ele olha lá da frente, fala sobre o futuro, fala sobre premonições, sobre profecias, mas nós sabemos que não. Então, fala pra gente aí, por que normalmente não nos é revelado, né, está oculto, né, para nós? Por que a razão disso? Porque embora as pessoas achem que nós, espíritas, sabemos de tudo, não é verdade? A gente precisa começar colocando que se a lembrança das vidas passadas, das nossas existências passadas, e o conhecimento do futuro fosse algo essencial para a nossa evolução, nós aqui encarnados, nós seríamos dotados de um sentimento, né, para realmente, nesse sentido, um sentimento que realmente, um sentido, na verdade, que pudesse nos dar acesso às vidas anteriores que a gente já teve aqui na Terra e também com relação ao futuro, ao nosso futuro da nossa existência. Então, em princípio, o futuro, ele nos está oculto, justamente porque só em casos excepcionais que seria revelado, haveria essa revelação. Em casos excepcionais ocorre a revelação do futuro, mas sempre em prol do nosso auxílio, que aquilo ali possa, de alguma forma, nos favorecer, nos ajudar, nos auxiliar no curso da nossa existência, né? Então, porque a questão é a seguinte, o conhecimento do futuro, digamos assim, se a gente tivesse a certeza de que uma determinada coisa fosse acontecer, isso iria trazer, de repente, um bom ânimo, justamente, a gente ficaria ser lançado na animação, mas também, se a gente tivesse uma certeza de que alguma coisa ruim ou muito ruim fosse acontecer, isso iria nos levar também a um estado de prostração, a um estado de desânimo completo, né? Isso nos encheria de desânimo também. Então, essa questão não é o objetivo da doutrina espírita em absoluto, fazer adivinhações, né? A gente vê e percebe que muitas pessoas às vezes, talvez até dotadas de capacidades, de dons mediúnicos, se usam muitas vezes desse dom de uma forma leviana, né? Até, porque se colocam na condição de adivinhos, de alguém que pode adivinhar o futuro, né? E falar sobre o futuro de alguém, ou saber antecipadamente do futuro de alguém. E isso, na verdade, não é algo que o Espiritismo não faz.
né? Isso não faz parte, digamos, daquilo que está proposto na questão doutrinária, né? Esse assunto é um assunto realmente que só em casos excepcionais ocorre algum tipo de revelação, mas a gente vai ver isso no curso da nossa exposição. Esperamos esclarecer esse assunto aí melhor. Claro. Em casos excepcionais, você falou, pode-se ter alguma revelação do futuro. Ora, se Deus tem o conhecimento de tudo, e tudo é feito com a permissão de Deus, se Ele me revela algo do meu futuro e não revela para outra pessoa, para o Renato, para você, para outra pessoa, revela para um e não revela para outro, não é uma injustiça divina, não? Beneficiar uma pessoa e em detrimento de outras? Ah, vou deixar que o Marco ali, ou o Renato, fique sabendo de uma situação no futuro, mas aqueles ali eu não vou deixar. Então, não é contra a justiça divina esse beneficiamento? A gente vai analisar mais à frente, né? Tem outras questões que a gente vai poder discutir, mas quando algo assim, com relação ao nosso futuro, nos é revelado, ou nos vem a ser revelado, ou revelado até para as coletividades, que a gente vai também conversar sobre isso, mas em modo assim particular, a gente há de convir que até que ponto aquilo que está sendo revelado, aquilo é verdade, aquilo vai realmente acontecer. E tem um detalhe também nesse contexto. Sempre que a gente, e é também objeto também da nossa abordagem, a questão da profecia não quer dizer que ela necessariamente vai se cumprir, né? Ou de que aquilo ali é uma situação que a gente não tem como evitar. Muito pelo contrário, a profecia tem um caráter de funcionar em relação a nós, ou até aquela revelação em relação ao nosso futuro, ela poderia funcionar até num processo de que a gente procurasse refletir, procurasse analisar as nossas ações atuais, até levando em conta a lei de causa e efeito, né, para que a gente possa perceber se de repente não tem algo atual, alguma ação atual minha, que não esteja de repente propiciando para que aquilo ali se realize. Que muitas vezes a revelação que você vai receber do futuro, nem sempre ela é positiva. Às vezes ela pode ser algo, né, que você não desejaria, né? Então, muitas vezes, aquilo que está, às vezes, sendo revelado nesse sentido, que pode ter alguma relação com a sua vida, é um aviso. Aquilo deve funcionar em relação a nós como um alerta, né, para que a gente possa dar uma analisada, examinar melhor as questões atuais ou até anteriores dessa mesma existência, e a gente possa, às vezes, reformular um determinado aspecto, um determinado planejamento, para evitar até que aquilo ali suceda, ou até para que a gente possa trabalhar em que aquilo ali se realize e que dê mais frutos ainda, aquilo se realize de uma forma melhor ainda do que estaria sendo colocado para a gente. Eu poderia colocar, vamos supor, essa profecia, já que você falou que ela pode não se realizar, em função de diversos fatores, eu poderia colocar que essa profecia seria... Vou dar um exemplo. Eu estou viajando numa estrada escura, à noite, sem farol. De repente eu vejo uma luz que está iluminando o meu caminho, que está me mostrando as pedras do caminho, os buracos, as curvas, e eu tenho, em função dessa iluminação, a decisão de prosseguir naquele caminho, desviar ou ultrapassar algumas coisas. Ela serve como um farol para iluminar o caminho que eu posso tomar a decisão de seguir ou não por ele. Vamos buscar até, talvez, Estou dando um exemplo bem rasteiro. Uma exemplificação também simples, que talvez favoreça a gente ter esse entendimento de que a profecia, ela é dada, principalmente as profecias bíblicas, né? Elas foram dadas para que elas não se cumprissem. Elas foram dadas para que elas não se cumprissem. Justamente porque a profecia... Ela busca realmente nos alertar em relação a um determinado aspecto para que a gente possa tomar atitudes para evitar que certas situações que a gente não desejaria aconteçam. Por exemplo, um pai zeloso. O que ele faz? Às vezes ele está vendo um garoto, um filho dele, ou uma criança, subindo num determinado lugar que a gente sabe que ela vai cair. Filho, cuidado, você vai cair. Aí, dali a pouco, pum! Filho, eu não avisei que você ia cair. Então, quer dizer, é uma situação que o Pai Celestial, Deus, nosso Pai, é um Pai amoroso,
né? Ele é bom, ele é toda misericórdia. Então, ele nos avisa. Muitas profecias e muitas situações, às vezes, que foram colocadas como fatais, que aquilo ia acontecer, na verdade eram avisos, né? A gente pode exemplificar até... E não aconteceram, né? E não aconteceram. A gente pode exemplificar também aquele momento do Evangelho em que Jesus está lá na ceia, né, na última ceia, e ele fala então para os apóstolos que aquele que tocar no prato com ele, o trairá. E ele mostra justamente a Judas. Né? Era justamente a primeira chance que ele estava dando a Judas de que se arrependesse até de fazer o que ele veio a fazer depois. Num outro momento, né? Jesus chega até ele, ele fala, amigo, a que veio? A que vieste? É o que Jesus pergunta para Judas. Foi mais uma oportunidade derradeira, a última porta realmente que se abriu, para que ele se arrependesse daquilo que ele estava querendo fazer. E aquilo poderia ter mudado a vida dele completamente, né? De Judas, que visto, né, ele foi realmente o traidor, né, aquele que traiu Jesus, não no sentido, isso demanda um aprofundamento até para entender melhor essa questão dessa traição de Judas, mas ele acabou provocando todo o processo e assumiu toda uma condição de traidor nessa questão aí. Então, ele recebeu avisos, né? Aquelas, digamos, colocações de Jesus foram, de certa forma, avisos. Porque, como ele falou, Jesus falou, amigo, a que vieste, né? Amigo, dá tempo, né? Espera, amigo. Né? Ele querendo que ele se detivesse naquele planejamento que ele engendrou com relação a Jesus. Com relação a conhecer o futuro, é importante, Flávio, a gente saber antecipadamente o que vai acontecer? Isso é bom ou é ruim? Conhecer o futuro é uma questão que a gente tem que analisar. A criatura, quando alguma coisa te é revelado, né, sempre para te auxiliar. Se é permitido que aquilo seja revelado, que aquele conhecimento seja revelado a você, é porque aquilo deveria funcionar para nos auxiliar, né, para ser algo realmente que possa ser útil na vida da gente. Só que é algo que a gente não deve ficar buscando, né? Se isso for revelado, que seja revelado para nós, mas pelas vias naturais, que seja não a nossa vontade buscando as informações do que seja, né? Querer saber do nosso futuro, né? Que isso não seja, digamos, algo que a gente esteja buscando, né? Tem gente que realmente tem esse objetivo e às vezes até paga para isso, né? Tem situações aí de pessoas que até se colocam como adivinhos e tal e se colocam e cobram até por essas informações. Mas se é revelado, se isso for revelado, que seja sempre pelas vias naturais, de uma forma tranquila, serena, sem nenhum pagamento, né? Preferencialmente. Bom, Flávio, então, já que estamos começando, vamos entender então o que você explicasse para a gente, que são profecias, pressentimentos e premonições. Qual a diferença entre eles? As profecias, elas têm um quadro assim de uma abrangência e de uma repercussão de maior vulto, né? A gente vê as profecias bíblicas, as profecias de Jesus, as profecias de Nostradamus, mais conhecidas, e tantas outras profecias. Tem uma até que a gente vai falar no final, que não é muito conhecida, né? Que é interessante, é um caso bastante interessante de um livro profético, vamos dizer assim, que foi escrito no século retrasado, né? Então, a diferença em relação à questão da profecia, as profecias bíblicas, né, elas estão lá, e em relação, por exemplo, ao advento de Jesus, quando Jesus veio à Terra. Então, a vinda de Jesus à Terra foi algo de uma extrema importância para a humanidade, a tal ponto, né, dele ser um marco divisor de eras. A gente tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, né, o ano zero, como o ano do nascimento, da vinda de Jesus, da chegada de Jesus aqui na Terra. Então, as profecias da vinda de Jesus estavam anunciadas desde os antigos profetas, né? Isaías e vários profetas já vinham colocando todos esses passos até que o Messias iria, digamos,
na sua história, na sua vida, na sua biografia, iriam suceder, como sucederam, de fato. E Jesus fez questão até que aquilo sucedesse, né? Até a questão do batismo de Jesus, né? Quando Jesus é batizado por João Batista, tem justamente esse objetivo de marcar o registro daquilo que estava previsto nas profecias bíblicas. Então, várias passagens do momento que Jesus entra na cidade, né, em cima de um jumento. Então, quer dizer, tudo isso foram marcos proféticos de um momento muito especial para a humanidade, que foi a vinda de Jesus. Em outras situações, a gente falar sobre pressentimentos e premonições. Pressentimento é algo que é mais comum, né? Às vezes a gente pressente mesmo, às vezes que alguma coisa vai acontecer. A gente tem uma leitura, às vezes que extrapola, digamos, aquele conhecimento comum dos sentidos, dos nossos sentidos comuns. Muitas vezes parece que um sexto sentido nos avisa de alguma coisa, né? Então a gente tem às vezes um certo pressentimento. E isso aí é em função da nossa condição de espíritos. Todos nós, cada um de nós é um espírito, né? É um indivíduo espiritual, nós somos um espírito, né? Nós temos uma individualidade. Então essa individualidade tem potências, tem capacidades, sensibilidades, ainda, no nosso caso, ainda pouco desenvolvidas, que permitem, muitas vezes, essa leitura de elementos que extrapolam, escapam ao comum, né? São situações que a gente se coloca a nossa condição de espírito, nos dá essa sensação, né? Essa sensibilidade de algo que está acontecendo, às vezes, em torno de nós, ou que vai acontecer algum pressentimento, que é uma leitura que a gente está fazendo no plano espiritual, né? Digamos, numa outra dimensão. Nós vivemos muito apegados e arraigados à questão das 3 dimensões, que é onde nós estamos situados materialmente, o nosso corpo material, nós estamos situados aqui. Então nós temos toda uma organização biológica que está justamente nesses quadros da 3ª dimensão. Entretanto, a nossa condição, a nossa constituição não é apenas desse corpo, mas nós temos esse corpo, temos um corpo espiritual, que muitos já devem ter falado aqui, o perispírito, e temos um espírito que tudo comanda, que a tudo coordena. Então, no nosso perispírito, nós temos um cérebro que é exatamente uma cópia deste cérebro que nós temos orgânico, e é um cérebro perispiritual, e lá tem registros de tudo, tanto do nosso passado, os registros presentes, mais vivos até do que a nossa memória, né, atual, a memória, digamos, do nosso cérebro material, e também essas projeções do futuro, estão lá registrados. O passado, o presente e o futuro estão nesses registros sensoriais do nosso cérebro perispiritual. Então, premonição, desculpe que eu não falei da premonição. A premonição, ela está também nesse quadro, né, de uma capacidade, ou por via mediúnica, às vezes a pessoa tem realmente uma mediunidade, um dom mediúnico, e ela pode, às vezes, em sonho, ou em algum êxtase, em algum estado qualquer, fazer uma leitura desses elementos que eu falei que estão no plano espiritual, né? Ou senão pode ser uma questão por via anímica, é o próprio espírito da pessoa que faz essa leitura. Claro. Já que o assunto da gente é profecia, premonição, pressentimento, sabe, tem coisas que acontecem na vida da gente que, sem explicações, a gente acha sobrenatural ou até estranho. Às vezes a gente acorda, dorme tranquilinho, acorda com aquele pressentimento, com a sensação, a gente acorda até com angústia. Pô, eu estou achando que vai acontecer, eu estou com um pressentimento. A gente acorda com a nítida impressão de que alguma coisa vai acontecer. Eu queria que você falasse sobre isso. Marco, isso é coisa do outro mundo? Marco, olha só. Marco. A gente pode até falar coisas do outro mundo, né? Mas isso aí é uma confirmação cabal, né? Uma confirmação assim, mais do que cristalina, da nossa condição de espírito. Cada um de nós é um espírito, é uma individualidade que tem e vive. Nós vivemos numa realidade espiritual. Nós temos a realidade material, a situação dessa matéria densa que nós tocamos, que é tangível e tudo, mas quando a gente dorme, principalmente a questão que Marcos colocou, quando a gente dorme, há um afrouxamento dos laços do nosso espírito que nos vinculam a esse aparelho, a esse corpo, né? Esse corpo somático, esse corpo orgânico,
que é a sede abençoada, a morada abençoada do nosso espírito. Então o nosso espírito ele se desdobra, ele se afasta um tanto desse aparelho e passa a ter condições de entrar em relação mais intensa, mais profunda com este outro plano espiritual, que na verdade nós estamos nele mergulhados o tempo todo, né? Só que nosso embrutecimento, a nossa falta de desenvolvimento nessas sensibilidades nos distancia e realmente parece que não existe. A gente tem a impressão que ele não existe. Então, quando nós temos essa relação, muitas vezes, com o plano espiritual, nós temos sempre o nosso anjo guardião, o nosso espírito que de nós cuida, que nos assiste, nos orienta, está sempre ali velando por nós, zelando pela nosso sucesso, pelo nosso acerto, né? Então, a gente tem, assim, nessa relação com ele, já desdobrados, essas sensibilidades, essas potencialidades do espírito, elas se intensificam. E, muitas vezes, a gente assim, informado ou recebe algum tipo de orientação para justamente nos auxiliar nessa jornada terrena, nesse caminho que nós estamos percorrendo aqui na Terra. Então, às vezes, essas sensações são boas, às vezes nem tanto. De repente, o Marco, numa situação dessa, que pode ter acontecido com ele deixou de fazer a sua prece, né? De fazer uma leitura antes de desencarnar. Às vezes teve um aborrecimento naquele dia. Antes de desencarnar? Desculpe, desencarnar, não, perdão. Antes de dormir, perdão. Mas quando a gente dorme, a gente desencarna dele, né? Antes de dormir, antes dele dormir. Desencarnar, né? Que sai do corpo, né? Ele encarna por algumas horas. Deve ter trazido algum embaraço. Então, já que você está jogando praga, antes que eu desencarne... Desculpa. Então, antes que eu desencarne, vou aproveitar para fazer uma outra pergunta. Antes que você... Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu vou dormir, eu saio do corpo. O Marcos, encarnado, sai do corpo. E eu começo a vivenciar alguma experiência no plano espiritual, depois eu volto para o meu corpo e acordo. Aí eu venho com essa impressão de lá, com lembranças. Essas lembranças que servem como tipo um pressentimento de acordo com as experiências que eu tive. É isso? É isso. Agora, veja bem... Mas eu não fiz a pergunta ainda não, né? Bem, tá bom. Aí, a pergunta... Isso é o que eu entendi que você falou. Estou imaginando essa pergunta. Hã? Eu estou imaginando essa pergunta. Não. A pergunta é bem simples. Eu queria saber o seguinte. Se naquele momento em que eu saí do corpo durante o sono, meu corpo está lá, dormindo, bonitinho, aí o Marcos sai do corpo. Aí vai lidar no mundo espiritual com uma série de fatores. Eu quero saber de você o seguinte, naquele momento em que eu estou fora do corpo, porque a gente também tem a impressão, eu acordei com a impressão que eu vi mamãe, que morreu há mais de 20 anos. Foi com tive mamãe. A impressão que o papai esteve comigo. E aí eu queria saber, nesse momento que a gente está fora do corpo, durante o sono, a gente entra em contato com essas pessoas que já morreram da nossa família? Esse tipo de contato, ele pode acontecer de modo até que você traga até esta lembrança. Porque a grande dificuldade em relação aos registros de memória, né, desses encontros, até desse trânsito na espiritualidade, que muitas vezes a gente traz ele muito vivo. Tem pessoas que acordam, despertam e têm uma lembrança assim, bem detalhada, né, bem colorida, bem nítida, de todas essas experiências que tiveram no plano espiritual, né? A gente vê Chico, várias vezes, ele relatou momentos que ele teve nesse trânsito, nos momentos em que ele estava dormindo, que ele estava descansando, né? Mas nem todo mundo traz esse tipo de registro. Então, por que não traz? Porque, lembre-se bem, foi o que nós falamos, quando nós dormimos, a gente tem o desdobramento, o afastamento do nosso espírito com o seu corpo perispirítico, né? Que nós temos o corpo, então a gente se afasta do corpo em total semelhança com esse aqui, só que fluídico. Então esse corpo ele vai entrar em relação com o plano espiritual. Só que esse corpo tem cérebro também, como nós falamos, que é uma cópia desse aqui, só que é um cérebro que está numa condição mais quintessenciada, numa condição mais apta até a lidar com essa quarta dimensão que nós falamos. Então registrar
nesse cérebro perispirítico e trazer para esse cérebro material, nos registros bioquímicos que estão nesse cérebro, e isso não é uma coisa assim muito comum para nós, como falamos até em função da nossa condição evolutiva, do nosso, a maioria de nós, a grande maioria de nós ainda tem uma evolução muito contida, muito apequenada no sentido dessas percepções, desse desenvolvimento mais ligado à questão da espiritualidade, né? Isso ainda são dificuldades aí inerentes a cada um de nós. Muito legal. Eu só queria dar um esclarecimento, que o Flávio disse que eu estava desencarnado, mas eu já descobri por que é que ele falou isso. É porque antes do programa eu perguntei, Flávio, meu irmão, se eu fosse desencarnar amanhã, o que você me diria hoje? Ele falou assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas isso aí, isso que você falou aí, isso é interessante para todos nós. Nós dormimos toda noite, nós nos desligamos do corpo, ligados pelo cordão fluídico, nós nos encontramos com vários parentes, né, com várias situações, mas a grande maioria não lembra nada, não lembra nem que sonhou. Uns dizem que é sonho, outros, né, vem com uma espécie de sonho, mas a grande maioria fala, eu não lembro de nada, não sei se eu encontrei, se eu sonhei. Isso é por causa dessa condição mesmo que a gente tem, materialista mesmo, nós somos tão materialistas que a gente o corpo nosso nosso perispírito é tão denso, a gente não consegue lembrar nada da vida espiritual. Ou seja, ligando, quanto mais nós evoluirmos, tivermos um corpo mais leve, a gente vai conseguir interagir mais fácil e lembrar mais fácil. É isso? É a nossa evolução, né, Renato? Nós estamos matriculados, né, nessa grande escola, essa escola abençoada que é o planeta Terra, que é uma grande escola, né, que nós temos aqui que cursar as matérias, as disciplinas todas que estão previstas nesse quadro desse nosso desenvolvimento de aprendizado, de orientação, de esclarecimento e, sobretudo, de vivência, né? Vivenciamento de todas essas questões para que elas se traduzam em ações. Nós estamos constantemente tendo a oportunidade de nos instruir, né? Mas essa instrução, esses esclarecimentos a nível assim, das doutrinas, das orientações que a gente tem recebido, as lições e do conhecimento filosófico, né, doutrinário, não adianta eles ficar só ao nível do intelecto, eles vão precisar, né, descer para alcançar o nosso sentimento, para eles se aprofundarem um tanto mais e passarem a tomar, assim, se acercarem da nossa condição mais profunda, né, para que eles possam, então, se transformarem no processo da atitude, da ação, realmente, que vai consolidar todo esse caminho de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Só que esse trânsito, ele é gradativo, ele é lento, porque quando a gente fala em termos de evolução, nós precisamos usar muito essa palavra, gradatividade, é tudo, né, realmente aos poucos. É lógico que muitas vezes um esforço maior que a gente faça, uma persistência, vai nos facilitar e nos possibilitar dar grandes saltos, né? Mas a vida não se dá normalmente assim. A vida se dá e o nosso encaminhamento, ele vai se dando paulatinamente, gradativamente, de modo que a gente possa humildemente ir trilhando esse caminho e alcançando realmente os resultados que nós necessitamos dessas luzes que vão orientar esses cursos da nossa vida. Então, pelo que eu entendi, quanto mais nós formos espiritualizados, mais fácil vai ser esse intercâmbio, né, com a espiritualidade, e a gente vai ter mais lembranças, né, dessa vida espiritual, né? A gente vai estar mais ou menos nos dois planos, né? Exato, Renato. Como era Chico, né? Chico estava nos dois planos, praticamente. A gente há de convir que são apenas 150 anos, praticamente, né, que existe a doutrina espírita enquanto, digamos, a codificação. Entretanto, a vida espiritual e tudo que o Espiritismo nos fala já existe desde que o homem está na Terra, né? O Espiritismo não é uma invenção da doutrina espírita, não é uma invenção de Allan Kardec, não é em absoluto. O Espiritismo ele nos propicia uma ciência, a ciência espírita, que estuda um reino da natureza ainda praticamente inexplorado, né? que é justamente a espiritualidade, né? É o reino espiritual, vamos dizer assim.
Então ele está ainda inexplorado. E nós estamos, digamos, iniciando, talvez, tateá-lo e nos relacionarmos com ele com mais racionalidade, com mais conhecimento, com mais sentimento, sentido de causa, né, e efeito, a gente consiga realmente compreender. Por enquanto, nós estamos talvez ainda ao nível de perceber mais os efeitos, né, do que propriamente adentrarmos as causas, embora já a doutrina já vem trabalhando esses esclarecimentos, esse curso já há algum tempo, né? Pelo menos 150 anos a gente tem tido essa oportunidade de receber e beber dessa doutrina tão esclarecedora para todos nós. Claro. A gente vê ao longo da história, ou até no nosso dia a dia, algumas pessoas que fazem previsões, leem o futuro, cartas, uma série de objetos com cartas. A pergunta que eu quero falar para você, fazer a você é o seguinte: essas pessoas, ao longo da história da humanidade, que tiveram esse poder de adivinhação sobre o futuro das pessoas, elas sempre foram veneradas como uma pessoa diferente, evoluída. Aquela pessoa ali, ó, ela é... Então, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: a pessoa que tem essa capacidade de prever o futuro de alguém, de dizer alguma coisa sobre o futuro de alguém, essa pessoa realmente é um iluminado, beneficiado por Deus, que nós devemos reverenciar, ou é só mais um endividado igual a gente? A gente há de colocar o seguinte: no passado mais remoto, né, essas pessoas que tinham esses dons, ou que tinham esses poderes, elas eram veneradas, como você falou e tudo, muito mais por medo do que por qualquer outro motivo, porque eram pessoas que assustavam. O desconhecido sempre assustou, né? Sempre foi objeto de medo, de temor. Né? Então, esse é um primeiro ponto nessa questão. A questão é que, ao longo da humanidade, sempre tiveram essas pessoas, sempre apareceram, sempre existiram essas pessoas, porque a espiritualidade ela está presente, né? E muitas vezes a mediunidade, que é um dom que é intrínseco de alguns espíritos, né? que reencarnam aqui na Terra, ela está manifesta em várias e várias religiões. A gente vai fazer uma leitura com base nos princípios da doutrina espírita, nós vamos perceber em várias religiões fenômenos mediúnicos, né? Nós vamos perceber em várias religiões a mediunidade atuante, estuante, né? E com assim, uma intensidade assim, absurda. Né? Então eles sempre existiram de todo momento, não é porque duvidar dessa questão. Então o problema é o uso que se faz do dom, né? É o uso que se faz da mediunidade, que muitas vezes é utilizado de uma forma restrita ao egoísmo, ao interesse daquele que é detentor desse dom. Isso por falta de um desenvolvimento moral, de um desenvolvimento assim intelectual mesmo, de conhecer melhor aquele fenômeno, de saber para que ele serve, qual o objetivo maior que está por trás. A doutrina espírita veio justamente explorar essas questões, né? Qual é o fundo moral que tem tudo isso? Isso tem um fundo moral, tem um motivo. Se acontece, acontece pela vontade divina, porque Deus permite, né? Então, se é permitido por Deus e se é fato, isso tem que ter um objetivo, tem que ter um sentido. Então, a doutrina espírita tem feito exaustivamente, no esforço descomunal de Kardec há 150 anos atrás, e tantos outros espíritos que o seguiram, né? Eles vieram justamente descortinando essas questões, esclarecendo esses aspectos, para que nós pudéssemos compreender isso aí de uma forma mais completa e mais plena. Sim, mas eu quero saber do camarada que faz essas previsões. Eu devo reverenciá-lo como uma pessoa muito ligada a Deus, porque está tendo aquela capacidade, ou ele é um cara igual a mim, que está endividado com Deus e está ali aproveitando o momento. Não, como é que eu devo tratar essa pessoa? Não tem que ser. Vislumbrar essa pessoa como? Uma pessoa normal, né? Normal ela não é, porque ela está adivinhando o meu futuro. Mas a doutrina espírita explica muito bem isso, né? A respeito de mediunidade. Porque tudo isso é mediunidade. Mediunidade, como você falou, está em todos os locais, em todas as religiões e por todas as pessoas. Todas as pessoas que são médiuns, né? Umas mais, outras. Essas pessoas que desconhecem o que é mediunidade, usam a mediunidade
nessas coisas aí que a gente... Sim, mas eu estou falando do uso, estou falando como é que eu devo encarar essa pessoa? Aí. Como privilegiado? Não, uma pessoa endividada, uma pessoa que veio para trabalhar... Para adivinhar o futuro? Para Jesus. Não. Para isso não. Ele está desvirtuando a mediunidade. Mas se ele tem a capacidade de ver o futuro, ele vai deixar de ver? Não, mas... Não sei. Aí que nós temos Se o cara tem a capacidade de saber que daqui a 20 anos eu posso sofrer um acidente, ele chega para mim, Marco, ó, daqui a 20 anos eu passo na rua Belardo Barbosa, você pode passar um carro por cima de você. Ele me avisa. Eu tenho que agradecer esse cara. Então eu tenho que olhar para esse cara e dizer, pô, esse cara é o cara. Daqui a 20 anos, só se você botar no seu smartphone, quando ele te avisar, você, ih, caramba, perdi, esqueci. Eu tenho que deixar de passar naquela rua. Sim, mas como é que eu tenho que encarar essa pessoa? Como um ser privilegiado? Não. Não existem privilégios na criação, não existem privilégios. É uma pessoa normal, como que tem um terceiro... Né, mas ele é normal, ele adivinhou meu futuro. É mediunidade. Quem disse a você que ele adivinhou o teu futuro? Ué, quem disse isso? Ué, a profecia dele lá... Porque a gente fala que a doutrina espírita, ela ensina muito bem, né, o que você... A espiritualidade está em todo canto. Como falamos, na doutrina espírita, nos centros espíritas, nós não fazemos cura, nós não fazemos consultas. Eu só quero saber... Agora, quem faz consulta desse tipo, quem adivinha com quem você vai casar, ou vai ser... Sim, mas veja esse bem. tipo, nós sabemos que os tipos de espíritos que estão ali não são espíritos, né? Sim, mas eu não estou... A espiritualidade superior, ela não pede nada em troca. A minha pergunta é, como é que eu tenho que ver esse indivíduo que está fazendo essas previsões e que vamos supor que ao longo da vida dele as previsões deles ocorram. Uma pessoa como todos nós. Sim, mas ele não é normal, nada especial. Nada especial, mas não é. Ele está usando a mediunidade dele. Eu acho que a importância está em relação a nós. Qual é a utilidade que aquela informação está tendo para você efetivamente? Né? O que aquilo ali vai acrescentar, o que aquilo ali pode servir de útil na tua vida? De bom. Eu acho que não importa a via pela qual isso se manifeste, entendeu? Não importa. Agora, lógico, que você vai ver essa pessoa, você não vai reverenciar essa pessoa, não cabe isso, em absoluto. Tá chegando no ponto não cabe. Que você não cabe reverenciar. Responder. Então, não é uma pessoa a quem eu devo reverenciar. Não. Esses dons. Absolutamente. De jeito nenhum. Devo tratá-la como uma outra pessoa qualquer que ela está utilizando os dons que Deus lhe deu. Veja bem, uma pessoa que tem esse dom e manifesta assim particularmente para uma ou outra pessoa, ela tem, digamos, um compromisso espiritual e ela veio nessa encarnação com aquele dom. E se ela faz isso de uma forma assim de bom grado, sem cobrar, sem nada, né, de uma forma espontânea, ela fala, ela está tentando, ou está achando que aquilo ali possa ser útil para você, essa informação, está tudo bem, você está entendendo? Ela está fazendo o que ela pode. Então não cabe absolutamente. Agora, tem médiuns, e a gente sabe que teve médiuns como Chico Xavier, né? E outros tantos médiuns aí, que inclusive em atividade hoje, Divaldo e tudo, que tem um compromisso de uma dimensão muitíssimo maior, né? Muito mais abrangente, né? Então, de uma repercussão também muito mais abrangente. E mesmo esses recusam qualquer assim, atitude de reverência, de reverenciamento, de endeusamento, em absoluto, entendeu? Mesmo esses que têm essa expressão toda, essa importância toda, tanto para o movimento espírita como para tantos outros, que talvez num momento mais adiante vão, na verdade, compreender melhor a importância de Chico ter escrito quase 500 livros, né? De tantos livros, já 100 e tantos, não sei quantos já vieram pela lavra do Divaldo. Então, esses livros eles trazem uma série de informações, de desenvolvimentos, de elucidações, que vão se acrescentar àquelas da revelação espírita e que certamente vão ser muito úteis. Estão sendo muito úteis para todos nós, né? É verdade. Você está falando sobre profecias e revelações, premonições. Aí eu vou puxar aqui a nossa brasinha aqui para mais perto da minha sardinha. Existe no Evangelho, na Bíblia, alguma citação, alguma profecia da vinda da doutrina do espírita? Encurralei você. Olha, eu vou confessar, não sou um estudioso da Bíblia, a esse ponto, né? E não ouvi, pelo menos eu pessoalmente, nunca ouvi falar. Tem, de nada nesse você já citou. Assim, mas não dessa, veja bem, virá Jesus colocou realmente, que virá o Consolador.
né? A gente olhar realmente Jesus, mas veja bem, explicitamente. Não, espiritismo não, porque não existiam essas palavras lá, né? Explicitamente, espiritismo não. Nós vemos em Jesus realmente a colocação da vida de um Consolador. Né? E que, pela descrição que Jesus deu desse Consolador, que ficará para sempre, que esclarecerá todas as coisas que eu não pude revelar, né? Então, quando ele fala isso, realmente, se nós formos refletir, a gente vai perceber, nós lemos que ele está falando realmente da doutrina espírita, né? Mas não é a palavra espiritismo. Não, porque isso foi Kardec que criou, né? Forma, porque é importante até ressaltar isso, porque nós já vimos algumas Bíblias impressas, né, por outras religiões que certamente por algum motivo, algum interesse, alguma intenção, colocaram a palavra espírita, né, médium, né, no lugar, às vezes, da pitonisa, em vez de escrever pitonisa, escreveu médium, né? Então, realmente, é complicado. Mas na Bíblia, desculpe, quando você falou Bíblia, eu me situei no Antigo Testamento, me perdoe. E quando você falou Bíblia, por isso que eu falei não, eu não entrei no Novo Testamento. Eu entrei na Bíblia, que é Bíblia, quando a gente fala Bíblia, a gente há de convir que é o Novo e o Velho Testamento. Você vai ver a chamada Vulgata Latina, né? Você tem a divisão de Novo Testamento e Antigo Testamento. Então, falar Bíblia, se você falasse Evangelho... Fala em Novo Testamento. Se a gente falasse Evangelho, ele teria respondido mais... É que meu assessor para assuntos bíblicos não veio ao programa hoje. Então, porque nós estudamos o Novo Testamento. Porque bíblico... Estudamos o Evangelho dos Espiritismos, que é a moral de Jesus. Exato. Então, na realidade, consta nas palavras de Jesus a vinda do Consolador prometido. Não, nas palavras de Jesus. Mas na Bíblia, quando a gente fala bíblico, a gente se reporta mais ao Velho Testamento, à Torá judaica. Sim, foi feita profecia assim, que Jesus viria, né? Nesse sentido veio. Realmente foi o... Mas agora fala pra gente aqui, o que a doutrina espírita tem a dizer sobre a ideia do Maktub. Explica mais o que é isso, já estava escrito isso? Isso, Maktub é uma palavra árabe, né? Que quer dizer estava escrito. Esse estava escrito, por exemplo, nós reencarnamos, né? Aqui no plano terrestre, temos a oportunidade, né, misericordiosa que nos é concedida de permanecermos algum tempo, algumas décadas, né, algum tempo determinado aqui em curso neste plano de evolução. Então, quando nós viemos para cá, nós não somos pura e simplesmente jogados aqui nesse planeta assim, de repente, sem que exista um certo planejamento. Existe um planejamento orientando essa reencarnação nossa, né, de modo que a gente possa ter a oportunidade de cumprir determinados aspectos, né, determinados certos compromissos referentes ao interesse direto da nossa evolução. Então, o país onde a gente vai nascer, a família onde nós nascemos, as condições sociais, né, as questões da nossa saúde, né, muitas vezes tem espíritos que reencarnam em situações assim muito difíceis, né? Até com doenças congênitas que são extremamente limitantes, extremamente difíceis e dolorosas, né? Então, por que tudo isso? Por que essas situações quando nós estamos aqui transitando em terra? São as oportunidades de nós trilharmos a nossa evolução e muitas vezes marcadas por um planejamento. Esse planejamento não quer dizer que, por estar planejado, ele tem que cumprir-se exatamente como foi planejado. Mesmo porque o planejamento que a gente está se referindo ao reencarnatório é em linhas gerais, né? Porque tudo mais vai depender de quem? Vai depender do próprio espírito, ou seja, é o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é tão soberano que nem o Pai Celestial interfere nas nossas escolhas, né? O que que der na nossa telha, a gente pode fazer, não é verdade? O que tiver ao nosso alcance, a gente pode até realizar pela nossa vontade, né? Lógico que existem limitadores morais que cerceiam, que, digamos assim, refreiam certos ânimos em nós. Também da nossa própria evolução, porque já alcançamos, digamos, algum nível de desenvolvimento nas virtudes, na aquisição de valores que são, digamos, que constituem o nosso caráter, dão os traços do nosso caráter, do caráter de cada um de nós aqui encarnados. Então, a gente tem, assim, condições de interferir nesse planejamento, né,
positivamente ou negativamente, dependendo das escolhas que a gente fizer. Flávio, eu vou... Então, marque tudo em relação à nossa existência, porque tem gente às vezes que fala, não, eu sou assim mesmo, isso é do meu jeito, eu sou assim. Olha, se você é assim, sinto muito, poxa, você não está fazendo o que te cabe, porque se você é assim e está incomodando muita gente, analisa, reflete, porque né, a gente, e as pessoas que estão te falando, amigo, você não tem jeito você ser assim. Não, mas é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Assim, de Gabriela, né? É. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Vai morrer assim. Não é bem por aí. E vai sair daqui, às vezes, numa situação mais crítica, mais difícil. E certamente vai demandar uma outra encarnação com planejamento, com situações mais complicadas para se enfrentar. Não tem jeito, né? Quanto mais adiar, mais complicado fica a situação do indivíduo. Mais difícil fica. É verdade. Ô Flávio, eu vou voltar naquele profeta que adivinhou, jogou algumas coisas sobre o meu futuro. Marco, você daqui a 10 anos vai acontecer isso, você daqui a 20 anos vai acontecer. Tem como eu evitar aquilo que foi profetizado para a minha vida? Tem como evitar esse tipo de coisa? Você tá entrando na linha dessa abordagem que a gente fez inicialmente, de que a profecia ou aquilo que é revelado em relação ao conhecimento do nosso futuro, ele serve não para que a gente possa folgar, deixa acontecer. Não, é para a gente refletir, analisar, né, examinar essa questão melhor. Às vezes tem um ponto que foi colocado, às vezes nessa revelação, embora isso aí, vejam bem, o Marco está falando de uma pergunta, que é algo que a gente diz que a gente deve evitar, buscar esse tipo de informação. Mas se ela vier por via natural, de uma forma natural, sem você ter procurado, isso chegou no seu colo, chegou de repente para você, aí vamos analisar, porque é algo que deve ter algum sentido, deve ter, então vamos dar uma olhada, vamos ver o que ele está dizendo. Então acho que na medida que tem algum acontecimento ali, que você possa refletir, que possa trazer prejuízo a alguém, não é? Algo que possa, digamos assim, estar te comprometendo de alguma maneira, analisar, refletir nos desdobramentos, às vezes, de uma determinada situação, se está ao nosso alcance, fazer algo para evitar aquilo ali, que a gente faça, né? É difícil, assim, me ocorrer agora um exemplo do que poderia estar sendo revelado, mas alguma coisa assim que dite o caráter pessoal, né, de uma escolha, de uma pessoa que você vai se namorar para uma outra pessoa e às vezes você vai comprometer a sua família. Será que até certo ponto eu vou me permitir isso, de me envolver com uma outra pessoa fora da minha família? Será que isso vai ser, às vezes eu tenho filhos e tudo, será que eu não poderia de repente refrear esses ânimos de alguma forma e não permitir que isso suceda, que isso venha a acontecer? Isso é uma questão, né, que cabe a cada um, esse é foro íntimo, né? Isso cada um tem que analisar e examinar isso aí melhor para ver como é que fica. Então, por que existem profecias que não acontecem? Exatamente. Também nessa situação, em função até daquilo que nós colocamos no início. Ou seja, é o livre-arbítrio da pessoa que vai porque nós temos o poder de interferir. Como nós falamos, as profecias bíblicas, elas foram dadas para que não se cumprissem. Para que não se cumprissem. Por exemplo, às vezes as profecias de João Evangelista, que é Apocalipse. É muito complicado, né? A gente entrar a examinar, a ler até o Apocalipse é algo que você fica desnorteado. Porque, primeiro aqui, as profecias, tanto de João Evangelista quanto a de Nostradamus também tem essa característica, eram visuais, né? Eram todas visualizações que ele tinha. Então, pelas visualizações também, ele fazia sempre associação muito com o conhecimento que ele possuía, né, que ele tinha na época. Então ele era, digamos assim, muito afeiçoado, muito ligado com a questão da própria lei judaica, né, os livros judaicos. Então, quer dizer, quando a gente vai lendo até o Apocalipse, para a gente poder compreender alguma coisa do Apocalipse, extrair alguma coisa do Apocalipse, que aquilo ali é realmente complicado, é complexo, é muito complexo, você tem que ter realmente um conhecimento, se situar realmente no espaço, no tempo, em relação àquele momento que foi escrito aquilo, né? Então, assim, aquilo tudo que está colocado de catástrofes e tudo, há pouco tempo, em 2012, nós tivemos aquela profecia que acabou, né, dos astecas, né, que tinha
numa coisa, estava previsto, que ia acontecer no Maia, né? Dos Maias, né? Que ia acabar o mundo. Do Maia, que o mundo ia acabar. Dezembro, né? Aí a gente entra nessa ideia, acabar o mundo. Acabar o mundo pode acabar. O nosso mundo ele pode ser, digamos, ele pode até acontecer um fato, um cataclisma cósmico que venha comprometer o nosso planeta, né? Como de repente alguns falam de um cometa que pode chocar com a Terra, pode. Nós vimos isso acontecer, foi Marte, não, foi Júpiter, né? Em Júpiter teve o Corrutec, como é que foi o nome? Acho que Corrutec foi o nome daquele cometa que acabou se chocando com Júpiter, deu uma explosão absurda de não sei quantos milhões de megatons. Se aquilo acontecesse na Terra, né, ia acabar realmente, ia morrer um monte de gente. Civilização toda. Então, quer dizer, a gente tem que perceber o seguinte, o plano espiritual, a espiritualidade é muito maior do que o que há de material, assim, o cosmo material que nós podemos observar. Para a gente ter uma ideia, né, em relação à questão de matéria, digamos, adensada no universo todo, os cientistas calcularam isso, é em torno de 5% da matéria total, só que está, digamos, condensada nos planetas, nas estrelas, né, em todos os... me faltou a palavra agora. Nos planetas, em todos os corpos celestes, desculpem. Agora, há uma matéria muito maior que se encontra na condição de uma matéria negra. A matéria negra seria 95% ainda, né, que não formou ainda, esses planetas não formou nada, porque ela vai ainda se adensar, quer dizer, nós estamos a ciência humana está se aproximando muito da ciência espírita, que já revelou há muito tempo atrás o fluido cósmico universal, né? Então, esse fluido cósmico universal, que ainda não formou, não deu forma a nenhum planeta, nada, não se adensou, ele constitui 95% da massa, da matéria que ainda existe dispersa no universo. Então, se algum dia acabar o nosso planeta, vai surgir uma outra condição, ele vai levar os espíritos que aqui estão, porque os espíritos não vão se perder, né? Nós que estamos aqui encarnados, que trilhamos a nossa evolução aqui, vamos ser levados para um outro plano, para um outro planeta, né, que estará sendo preparado para nos receber. Então, quer dizer, não há porquê esse temor, né, com relação a esse medo, com relação a essas informações de catástrofe. É lógico que, em relação ao nosso plano, certos cursos de evolução certamente poderão trazer situações cataclismos que podem gerar desencarnes coletivos de grande proporção, né? Mas isso aí está nos quadros do desenvolvimento, da evolução do nosso planeta Terra. Ô Flávio, temos duas perguntas aqui, tá, dos nossos espectadores. Uma do meu amigo J. Rangel. Estou devendo uma visita a você, viu, Rangel? Eu vou aí na sua casa, não esqueci de você não. Olha só a pergunta dele, muito interessante, e quer saber, gostaria de saber se é possível, durante o sono, o encarnado ir em uma colônia espiritual e passar pela câmara do esquecimento. Ao acordar, lembrar de todo o processo nos mínimos detalhes e ser revelado a ele que nem tudo será esquecido. Isso acontece com várias pessoas, né, que têm e lembram, né? E sabe se é possível isso. Se ele passar pela câmara do esquecimento, ele vai esquecer. Mas ele disse que nem tudo é esquecido. Ele consegue lembrar. Tem falha lá também? Tem. Eu acho que nem passa pela essa câmara, de repente não passa pela câmara, né? Mas que muitas pessoas se lembram, né? Dessa colônia espiritual, desse contato que teve com os espíritos. Durante o sono, dormindo. Durante o sono, né? Saber se é possível durante o sono, né? Por exemplo, dormiu, aí vai numa colônia espiritual, aí lá tem uma série de informações, quando ele volta ele se lembra de muitas das coisas e diz para ele que ele não vai esquecer daquilo, ele vai lembrar de muita coisa. Pelo que eu entendi, é isso, Rangel? Acho que é isso. A oportunidade, a gente sabe que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, vamos dizer, não é propaganda de colchão, né? Mas a gente fica 1/3 da nossa vida, né, deitado. Em contato com o mundo espiritual. Dormindo, justamente em função da nossa condição de espírito
né, encarnado. Nós precisamos de uma vivência até para poder atender condições fluídicas, condições de estabilidade necessárias para que a gente permaneça aqui encarnado enquanto em trânsito na Terra. Então isso aí há uma demanda, né, que a gente entre em relação, mesmo que a gente queira ou não, com o plano espiritual de uma forma mais livre, um pouco do corpo denso, para absorver fluidos espirituais que são essenciais para a nossa sustentação. Então, nessa oportunidade, isso vai depender naturalmente da condição moral, da condição evolutiva de cada um de nós. Nesse contato com o plano espiritual, nós podemos, nessa relação, termos nesse tempo, nesse período que a gente está aqui dormindo, né, descansando e tudo, o nosso espírito, então, ter esse contato no plano espiritual ao ponto até de participar de cursos, receber informações, receber instruções, né, que possam ser úteis para ele aqui enquanto em trânsito na Terra. Muitas vezes, algum aviso, alguma situação que está sendo revelada para auxílio, para possibilitar. Então, tudo é possível nesse trânsito. Enquanto a gente está desdobrado, tudo é possível. Tal como também, para alguns desavisados, às vezes que não cuidam muito das suas produções mentais, né, das suas formas de pensamento, de ser levado para as furnas, para situações assim, de verdadeiras orgias, que ele poderá estar presenciando e às vezes trazer essa lembrança, né, lá do plano espiritual, e aquilo está registrado, e quando acorda, desperta até que não foi realmente um sono que fala que é um pesadelo, que descanso, até que foi um pesadelo, que criaturas às vezes assustadoras, cansada, tudo, né? mal-humorada. A pessoa mal-humorada, a pessoa parece que não conseguiu, que não dormiu, né? Ela acorda mais cansada do que quando foi dormir. Então, muitas vezes, esse trânsito na espiritualidade, ele é penoso para o espírito, e ele traz muitas vezes esses registros também que repercutem aqui quando ele retorna, quando ele desperta, né? Mas que é possível, com certeza, mas vai depender de cada um de nós. É muito importante, a gente volta a falar, a questão da oração, né? De fazer a sua prece antes de dormir, né? Procurar fazer, é difícil até para nós, mas fazer aquilo que Santo Agostinho faz no Livro dos Espíritos, que é aquela análise pessoal, né? Aquela reflexão de como foi o meu dia, né? O que eu fiz no meu dia, o que eu realizei de bom nesse dia e o que eu realizei também de ruim, que eu possa analisar, refletir para evitar que aquilo se repita no dia seguinte. Outra pergunta também aqui da Rosângela do Jardim Caiçara. Ela gostaria de saber em relação aos médiums que cobram pela consulta. Como eles ficam ou ficaram ou vão ficar no plano espiritual? É uma questão, porque a mediunidade é um dom que foi dado e que nos é dado. Dá de graça? Gratuitamente. O médium, ele nasce com aquele dom, ele não desenvolve. É até um equívoco dizer isso. Ninguém desenvolve mediunidade. A pessoa, ou ela é médium, né, que tem realmente... Porque todos somos médios em verdade, né? Isso até a questão 459 lá do Livro dos Espíritos nos fala isso claramente. Mas tem alguns médios que têm realmente um dom mais exacerbado, mais intenso, e muitas vezes um compromisso com o dom. Veja bem, quando a gente tem a condição de médium enquanto encarnados, isso dita em relação ao médium um compromisso maior, porque é um dom a mais que ele recebeu, é algo mais que ele recebeu diferente dos outros. Então, esse algo mais que ele recebeu diferente dos outros não é, em absoluto, para atender apenas os seus anseios egoísticos, né? Aquilo tem uma finalidade superior, tem uma finalidade maior, né? E, preferencialmente, de forma que ele possa se utilizar da sua mediunidade para atender as coletividades, né? Um médium que possa trabalhar, por exemplo, na aplicação de passos mediúnicos, um médium que tenha a capacidade de receber mensagens do plano espiritual, que possa, eventualmente, dependendo das inspirações que ele estiver recebendo, produzir obras, né, mediúnicas, pela via psicográfica, ou muitas vezes alguma psicofonia, né, alguma que venha por via oral, ele possa, né, verbalizar alguma coisa realmente enaltecedora, alguma coisa importante, mas sempre
visando atendimento de uma forma mais abrangente, nunca de forma particular, mas de uma forma mais abrangente às coletividades. Por isso a importância de uma pessoa que tem o dom mediúnico, ela estar buscando, digamos assim, a própria casa espírita, não uma casa espírita bem fundamentada, fundada nas doutrinas, nos princípios doutrinários do espiritismo, a pessoa poderá ser muito ajudada, muito assistida nesse processo de educação mediúnica, de educar a sua mediunidade e receber orientações de modo que ela possa utilizar dessa mediunidade com proveito, tanto para ela mesma quanto para os demais, porque o nosso compromisso enquanto médiuns é nesse sentido. Então, o que a gente deve entender é que dá de graça para receber de graça. Quem é médico, quem vem com mediunidade é para trabalhar, para fazer a caridade, para trabalhar com Jesus, para ajudar ao próximo. Se ele não ajuda, se ele cobra, ele vai ter uma responsabilidade que, quando ele desencarna, quando ele vai para o espiritual, lógico, cada um segundo as suas obras. E aí ele vai responder de acordo com aquilo que ele fez, que ele deveria ter feito, que é usar a sua mediunidade para ajudar, para fazer a caridade, ajudar o próximo. Ele usou para si, né, apenas por seu interesse próprio, né, de ganhar dinheiro com isso. Então, ele vai responder, com certeza, ele vai responder, não vai ser nada bom não é verdade? É isso aí. Marcos, quer fazer a pergunta? Queria que o Flávio me falasse o que a doutrina espírita fala, pensa, diz sobre os profetas bíblicos, as profecias de Jesus, e você citou o Apocalipse aí, aproveitar também e incluir o João Evangelista. O que a doutrina espírita fala sobre isso? E nós tratamos também, né? Faz logo o pacote, porque nós estamos com pouco tempo. Então a pergunta que ele ia fazer, já que a mediunidade do Renato está aflorada, que nós tratamos, já inclui também no pacote, 3 em 1. A importância das profecias, primeiro elas precisam ser lidas, digamos, estudadas, para que se possa entender realmente o seu propósito, entender o seu sentido, né? E para que a gente possa extrair daquela informação assim, o conteúdo realmente, aquilo que ela quer passar efetivamente para nós. A questão que a gente falou dos profetas bíblicos é muito interessante estudar, mas quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala do conhecimento que está revelado na Bíblia, e também no próprio Evangelho, a gente há de convir que nós muito pouco adentramos nesses portais de conhecimento. Há muito conhecimento a ser estudado, a ser compreendido, a ser assim, apropriado na questão principalmente da Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, ali tem um repositório de poesia, de muitas informações, que o homem ainda vai demorar muito tempo, né, no sentido de ter condições de interpretar certas passagens. E essa interpretação não é uma questão de exegese, não é uma questão de metodologia ou de método, de técnica interpretativa. É uma questão que dita muito em relação ao desenvolvimento da nossa sensibilidade. Nós precisamos de alcançar em nós, em cada um de nós, essa capacidade sensória mais profunda para podermos adentrar certos arcanos do conhecimento, especialmente o conhecimento bíblico e mais ainda também o conhecimento do próprio Evangelho. O que conhecemos do Evangelho ainda é uma pequena parcela. O que conhecemos, o que podemos conhecer, porque ainda nos carece essa desenvoltura, esse desenvolvimento de profundidade que diz respeito ao nosso encaminhamento na ordem de valores espirituais. Então, as profecias e tudo quanto está revelado tem um sentido muito profundo. Em relação a Jesus, por exemplo, Jesus é o governador planetário. O nosso planeta, né, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E ele trabalhou, Jesus já era um espírito crístico na época em que estava se formando o nosso planeta. Olhem, então, Jesus é um espírito que está bilhões de anos à frente de todos nós em evolução. Então, realmente, compreendê-lo e apreendê-lo na sua plenitude, no seu conhecimento que nos foi revelado através dos evangelhos,
ainda é algo um tanto distante para nós, né? Que a gente ainda vai ter que temos que evoluir alcançar bastante desenvolvimento para podermos penetrar completamente. Com proveito, né? Sempre para o nosso proveito. Porque tudo quanto foi revelado, Jesus não veio aqui à toa, né? Ele veio aqui com um objetivo muito claro, muito bem definido em relação à humanidade. Porque ele veio realmente trazer elementos para que todos nós pudéssemos ter um caminho, um curso, né? Para a gente poder se encaminhar. Flávio, então tem algum caso especial que você possa dizer para a gente de premonição que tenha sido confirmado pelos fatos? Tem um fato muito interessante que foi até há pouco tempo, e a gente lembra disso até com tristeza, que foi o dia do próprio desencarne de Chico, né? Uhum. E Chico falou e falava que o dia do seu desencarne seria um dia de muita alegria, que muitos corações estariam vibrando, né, com muita alegria no Brasil, especificamente no Brasil. E justamente no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil foi, né, coroado aí como pentacampeão de futebol, né? Olha que saudade, hein? Era um tempo bom, que hoje em dia está difícil para o Brasil esse negócio, hein? Realmente foi um dia de muita alegria. Né? E um dia de muita alegria, um dia em que ele desencarnou, e ele fez essa colocação, né? Não disse o dia específico, mas ele falou que seria um dia de muita alegria. Então foi realmente um momento, uma coisa bem marcante isso. E bem recente, né? Foi junto com a gente aqui, né? Com ele ainda, com a gente aqui, nosso contemporâneo, né? Falando isso, aqui nós vivemos isso, vivenciamos foi impressionante, foi né? Muito bacana. Mas existe um outro caso que é assim, pouco conhecido, né? Que diz respeito ao navio Titanic. É muito interessante isso. Teve um americano, Morgan Ferguson. Esse americano era um marinheiro na juventude e tal, e ele mais à frente, mais adiante, mais maduro, ele passou a trabalhar como escritor, escrever algumas obras, alguns livros, né? E teve um livro específico chamado Futility, né? Em inglês, eu não deve ser futilidade, alguma coisa desse tipo, Futility. Então esse livro ele escreveu em 1898 e mais ou menos 14 anos antes do naufrágio do Titanic. E esse livro é muito interessante porque é praticamente uma profecia do que veio acontecer com o Titanic. Você tem uma ideia? Ele falou de um navio que seria um dos maiores navios, não, o maior navio do planeta, não teria mais navio maior do que ele. Seria um navio insubmersível, quer dizer, um navio que nunca ia afundar, né? Inafundável. Né? E que esse navio ia ser construído na Inglaterra, como foi realmente. E ele fala que na viagem inaugural desse navio, esse navio carregava inclusive metade dos escaleres, né, dos barcos salva-vidas, da tripulação, dos passageiros, né? Só atendia para metade dos passageiros. Ele falou isso num livro escrito antes de ser sequer projetado, que dirá lançado, o Titanic. Não tinha nem sido projetado ainda o Titanic, 14 anos antes. Aí ele vai e diz que esse navio partiu lá da Inglaterra e tal, com 2.000 e tantos passageiros, né? Foi 3.000, ele falou 3.000 passageiros, 2.000 e tantos passageiros foi o navio, o Titanic mesmo, como aconteceu. Aí que saiu de lá e veio pelo Atlântico Norte, justamente na direção dos Estados Unidos, e veio e se chocou com um iceberg. Olha, ele falou que na noite, era noite, uma noite fria, tudo isso ele falou exatamente como aconteceu, né, entre os dias 14 e 15 de abril de 1912, foi quando afundou efetivamente o Titanic. E o mais surpreendente de tudo, qual era o nome do navio que ele botou no livro? Titã era o nome do navio. Titã é o nome do navio. Então, na verdade, em relação ao Titanic, não foi só essa premonição, houve várias outras premonições. Teve passageiro, teve um empresário americano que recebeu um telefonema da esposa, a esposa pediu, pelo amor de Deus, para ele não ir, ele não embarcar, né? Porque ela tinha tido um sonho e tal, e que o navio ia afundar.
Então ela pediu que ele não embarcasse, ele não embarcou e se safou, como tantos outros também não embarcaram. Estavam previstos viajar e não embarcaram. Então houve várias situações dessa natureza. Esse escritor que 14 anos antes previu o problema do Titanic, ele embarcou? Notável, não, ele embarcou? Não. Ele só fez... Não, você vê, agora você vê a situação de um desastre anunciado, né, em várias vias, num livro inteiro escrito sobre isso, e ainda assim, né, aqueles que construíram esse navio, né, se mantiveram orgulhosamente na posição, mantendo essa posição de que o navio era insubmersível, quer dizer, não ia afundar, não tinha como afundar. E para provar isso, que é um absurdo, né, hoje a legislação nem permitiria isso, né, ele botou metade dos navios salva-vidas, dos barcos salva-vidas. Né, ainda deixou que zarpasse, né, o Titanic só com a metade do... Interessante, uma preferência pelos pobres, porque no Titanic primeiro entraram os ricos nos botes. Isso são outras aberrações da época. Aberrações. Pobres trancaram lá os caras e... É verdade. Absurdo. Vem cá, eu queria fazer uma pergunta rápida para você, o tempo está acabando. Com o poder da minha mente, eu posso fazer determinar o futuro de alguém? Determinar o futuro, seu próprio futuro ou o futuro de alguém? O nosso, meu, seu também. Como falei ainda há pouco, a gente estava conversando sobre isso. Nós temos em nós, né, cada um de nós somos espírito em evolução. E o nosso espírito, né, justamente nesse cérebro perispirítico que nós falamos, e até na mente, né, na condição até do próprio espírito mesmo, nós temos os registros memoriais de toda a nossa evolução, ou seja, nós temos em nós, primeiramente, né, nós temos as leis de Deus gravadas em nós, né, na nossa consciência, que é onde estão gravadas as leis divinas. E temos também todas as nossas vivências, todos os segundos, cada instante do nosso curso evolutivo, desde a nossa criação até o futuro, né, nas projeções futuras da nossa existência, nossa condição de espírito, nós temos tudo isso gravado dentro de nós, né? Então está tudo dentro de nós. Então o que Marcos colocou, de que se a gente pela mente, pelo poder da mente, a gente seria capaz de acessar essas informações, meus amigos, do passado, do presente, do futuro, de uma forma completa, de uma forma total e plena, nós teríamos. Mas nós encarnamos, como sabemos já, com o nosso esquecimento do passado. Porque nossa evolução e nossa involução, até falando melhor, né, o nosso nível de evolução ainda é tão acanhado que nós não temos ainda sustentação moral, nem equilíbrio emocional para convivermos com as lembranças das vidas passadas, que pesariam tanto sobre nós que nós não suportaríamos. Muitas lembranças atuais da vida presente já são difíceis de serem enfrentadas e que dirá lidar também com essas projeções do futuro. Seria mais complicado ainda, nós ainda não temos desenvoltura moral, não temos ainda sensibilidade espiritual, não temos desenvolvimento para aprender e lidar com tantas informações. A gente vê hoje o mundo atual, a tecnologia, a internet, em seja assim de uma coisa tão fabulosa, a quantidade de informações que a gente tem acesso, né? A quantidade de elementos, isso já é difícil de lidar. Às vezes a gente até refreia a questão da internet, porque ela te absorve ali, pelas possibilidades até de mobilidade, ela te coloca do outro lado do mundo, de repente, né? Num clique ali você está do outro lado do mundo. Então realmente a gente precisa se compenetrar ainda dessas limitações em que estamos colocados e que se existem as limitações ainda, e elas persistem, ainda é em função da nossa condição evolutiva ainda acanhada, ainda pequenada, que nos limita nesses quadros, né, de não termos um acesso pleno a essas questões do passado, exceto questões de exceção, que possa ser necessário, né, que possa ser útil para nós de alguma forma, mas sempre hoje, ou natural ou até provocado, que a gente tem hoje a terapia de vidas passadas, que eventualmente projeta o espírito nesses quadros existenciais do passado, das vidas passadas. Então acho que alguma coisa tem que ser feita com muita cautela e também jamais buscada por nós, justamente porque isso pode trazer alguns prejuízos.
trazer, de repente, um trauma do passado para o presente e de uma forma que não seja profissional ou bem orientada, isso pode trazer complicações, né? A gente já tem dificuldade de lidar com o que está presente, que dirá uma situação do passado que a gente nem conhece, nem sabe o que aconteceu. Então, quer dizer, são emoções, são situações assim que a gente tem que tomar cuidado em relação a penetrar e adentrar, né? Ok. O Flávio, tem profecias, né, que causam medo, outras que causam, assim, admiração nas pessoas. Então, na sua opinião, o que nós devemos fazer? Qual seria a melhor maneira da gente encarar essas notícias que a gente recebe no dia a dia, né, no diário aí? A gente tem que ter fé. Eu acho que a primeira coisa é a nossa fé. Temos que ter fé assim, na sabedoria do nosso Pai Celestial, sobretudo, né? Então, qualquer coisa que nos seja revelado e que, de alguma forma, eu não possa contribuir, não está nada ao meu alcance em relação a modificar ou evitar que aquilo aconteça, se alguma coisa for colocada nesse sentido, alguma profecia, mais catastrófica que ela venha a ser, por mais destrutiva que ela nos pareça, isso, em princípio, até nos assustaria. Mas quando a gente se compenetra de que nada acontece sem a vontade do nosso Pai Celestial e de que qualquer situação dessa que venha a suceder, ela tem um sentido na sua utilidade cósmica, porque, vejam bem, estamos falando de um planeta, estamos falando de uma comunidade de bilhões de pessoas. Então, uma coisa que for acontecer é um fato cósmico, é um fato realmente de relevância, né? Então, a gente precisa compreender que isso está necessariamente sendo sustentado na vontade do nosso Pai Celestial. Então, a Ele nos confiemos, né, de bom grado, né, se é algo que a gente não está ao nosso alcance, interferir ou fazer o que seja. Né? Então, não devemos temer nunca. Procurar analisar, talvez refletir, para podermos entender qual é a nossa real situação com relação àquela questão. E o quanto aquilo ali poderia contribuir, pode ser, de alguma forma, pode contribuir para a nossa evolução, para o nosso caminho que a gente está trilhando e o caminho dos demais que seguem conosco essa jornada. Com certeza. Meu querido amigo, nosso programa está terminando, está no finalzinho. Gostaria só que você desse suas palavras finais, se despedisse aí dos nossos telespectadores. Amigos, esse tema é um tema interessante, né? Que nos abriu assim, um interesse, fizemos uma certa pesquisa a respeito do tema, buscando elucidar, primeiramente, especialmente as questões que Renato abordou com muita propriedade, alguns equívocos que se cometem com relação à nossa doutrina, a doutrina espírita. E alguns que não a estudam, que não procuram se informar, não procuram se acercar mais devidamente quais são os propósitos da doutrina, né? O que a doutrina busca, no que ela está calcada, fundada, né? E a doutrina espírita, digo para vocês, ela é extremamente orientada pelos princípios cristãos, né? Jesus é uma presença viva dentro da nossa doutrina, dessa doutrina que abraçamos. Então, é muito interessante a gente desmistificar, né? Tirar esse véu com relação à questão do espiritismo e profecias, premonições, né? Adivinhações. Isso não faz parte, digamos, dos interesses diretos da nossa doutrina. É lógico que procuramos esclarecimento, porque a doutrina espírita é uma doutrina que ela formula questionamentos, né? Nós perguntamos, nós tentamos esclarecer e elucidar as dúvidas, né, que persistem e recebemos respostas, mas não todas as respostas. Nem sempre temos respostas completas, porque ainda estamos em evolução e há muitas respostas que ainda não nos é dado nem sequer compreender, porque estariam atendendo situações aí de conhecimentos que nós ainda não detemos. Ainda vamos precisar alcançar, não há nada análogo, né, com relação ao que nós já conhecemos para podermos adentrar certas questões. Então, agradeço a oportunidade que tivemos. Uma boa noite a todos. Então, meus irmãos, semana que vem nós vamos ter aqui meu querido amigo Sérgio Menezes, do Hospital Amor e Caridade, que vai falar sobre a parábola da ovelha perdida.
Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que todos nós possamos refletir que foi falado mais uma vez aqui no nosso programa, que esse é o intuito do programa Espiritismo em Foco, é de esclarecer o máximo, né, que nós pudermos. A gente sabe que nós não conseguimos falar tudo, porque o assunto é muito extenso, mas as dúvidas, com certeza, nosso telefone estará sempre aberto para que você possa ligar para a gente e perguntar, tá ok? Então, muita paz a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa e até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.